Feliz sábado, Nova Semente. Que caos para chegar hoje, em chuva, a gente foi se ajeitando, é semáforo que não funciona. E quando eu penso em caos, eu penso naquele caos do início de tudo, quando não existia nada. E no meio daquele caos, vem o Deus Trino e organiza a nossa existência para que hoje nós estivéssemos aqui. E é a esse Deus, Criador de todas as coisas, que nós renderemos nessa manhã louvor, graças, com tudo que a gente tem, com um sorriso no rosto, porque Ele é fiel e poderoso demais e está aqui presente com a gente. Então se coloque em pé diante desse Deus tão lindo e vamos cantar juntos esse louvor de elogio a Ele, afinal Ele merece, né?
Na Bíblia tem vários dezenas de versículos de Deus convidando a gente para falar com Ele. Olha só, Ele investe o tempo dele falando: vem cá, vamos conversar. Eu separei 3 versículos aqui. Eu peguei uma linguagem bem moderna, porque eu gosto de olhar essa linguagem. Então, o primeiro versículo diz assim: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto? Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Tem outro versículo que fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. E o último que eu separei, e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Deus chama a gente para conversar. Vem cá, fala comigo, traz a sua questão. O que você trouxe no seu coração hoje para cá? Uma ansiedade, um medo, uma dúvida, uma dor, uma preocupação, uma frustração? Deus promete acolhimento. Ele fala: vem cá, eu vou te acolher. Se você estiver cansado, eu vou te acolher. Então Ele está aqui hoje, a presença dEle, o Espírito Santo, para acolher a gente aqui hoje. E por último Ele fala: eu vou te responder. Então meu desejo nesse sábado é para que você que entrou aqui com alguma questão no seu coração, como eu também trago as minhas, que você se sinta acolhido por Deus, que a gente ouça Deus falar com a gente através da palavra dEle, que o Espírito Santo dEle se manifeste aqui na nossa vida, e que a gente saia daqui hoje com a certeza de que Ele vai responder. E lembrando que até o silêncio de Deus é resposta também. Uma porta fechada também é resposta de Deus. Então eu te convido a se ajoelhar, orar comigo, para que Deus fale com a gente nesse sábado. Rei do Universo, Pai que estás no céu, o Senhor Todo-Poderoso nos convida para conversar. E a gente vem aqui, Pai, hoje. O Senhor trouxe a gente aqui através do seu amor. E a gente vem aqui dizer que a gente quer conversar com o Senhor, a gente quer ouvir sua voz, a gente quer trazer os nossos questionamentos humanos de quem vive aqui nesse mundo confuso, mas com a certeza de que no Senhor a gente tem paz, no Senhor a gente tem acolhimento, no Senhor a gente é amado, a gente é remido. A gente foi lavado pelo sangue do seu Filho Jesus na cruz, Pai. Então nos acolha nesse sábado, se faça presente no coração de cada pessoa que está aqui e dê as respostas que a gente precisa. Alinha o nosso coração para receber as suas respostas, mesmo se elas não forem aquilo que a gente quiser ouvir. Porque o Senhor é o nosso Criador e o Senhor conhece a nossa necessidade. E às vezes aquilo que a gente quer não é o que a gente precisa. Mas o Senhor, como é perfeito, como tem planos, como fala aqui no versículo, planos que o Senhor vai revelar que a gente não conhece para a nossa vida. Pai, que eles se revelem, que o seu Espírito Santo esteja aqui e fale conosco. É o que eu te peço, é o que nós pedimos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Oh, como lindo esse nome é. Oh, como lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, como lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, como lindo esse nome é. O nome de Jesus. Hoje te convido a refletir sobre templo. E para refletir sobre o templo, eu venho contar a história de Marta. Não Marta da Bíblia, mas a Marta que tem 34 anos, trabalha em home office, fica o dia inteiro vendo notificações e tem muitas reuniões online.
Mas quando chega a noite, às 23 horas da noite, Marta começa a rolar aqui o celular, se distraindo com algumas notícias, algumas até engraçadas. Mas o que ela está fazendo de verdade é fuga. Porque ela não quer ter pensamentos que a incomodam. Pensamentos de, e se? E se eu perder o emprego? E se? E se houver corte na empresa? E se eu não conseguir pagar as minhas contas? E se meu relacionamento terminar? E se eu fracassar? Muitos e se's vêm na sua mente. E Marta é uma pessoa competente, ela não é uma pessoa fraca. Mas muitas vezes, pensamentos que são intrusivos têm atrapalhado a sua comunhão com Deus. O seu templo, a sua mente. Muitas vezes nós sabemos que o nosso templo é o templo do Espírito Santo e nós pensamos, às vezes, só no corpo. Mas a nossa mente é por onde todas as atitudes vêm. Depois de um pensamento vem uma emoção, depois de uma emoção, uma atitude. Com todos esses pensamentos também vieram a insônia, as irritações e aquela sensação de que algo ruim iria acontecer. Foi então que um dia, Marta, indo para a igreja, não exatamente por devoção, mas por exaustão, buscando escutar uma palavra, ela escutou um verso que ela já tinha ouvido mais de 1000 vezes, que está em Romanos 12:2. E eu vou aqui compartilhar com vocês. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Mudança de mente. Há algo que precisa ser mudado. Há algo que precisa ser restaurado. Os nossos pensamentos. Você já se perguntou que pensamento você tem cultivado a seu respeito? São pensamentos de insegurança, de medo, de insatisfação, muitas vezes até de autoconfiança, autossuficiência demais. Pois é, Marta, percebendo isso, que ela estava se autodestruindo com seus próprios pensamentos, ela resolveu fazer algo pequeno, mas decisivo. Ela resolveu que ia voltar a devolver os seus dízimos e ofertas, como um treino de sua confiança, de que não é ela que tem o controle de tudo, que tem o controle do mundo, que tem o controle de todas as situações, mas que Deus é soberano em sua vida. E por isso, eu te convido a treinar também. Confiar antes de ver, entregar antes de receber aquilo que você tanto quer receber. Que você possa agora, através do QR Code que vai aparecer aqui na nossa tela, ofertar, confiando que Deus é soberano na sua vida, que Ele cuida de você. No templo, não cabem dúvidas. No templo, só cabem certezas. E a certeza, a única, é Cristo. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante, és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante mais uma vez, és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E essa bondade nos persegue onde nós formos. Tua bondade me seguirá, Senhor, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão com todo fôlego. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, amém. Curve sua fronte. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado por estar sempre conosco, nos dando a Tua paz e a Tua proteção. Agradecemos desde já, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas como reconhecimento da Sua presença em nossa vida. Querido Deus, cumpre a promessa em nossa vida. Mantenha em perfeita paz a nossa mente, pois nós confiamos em Ti. Guarda-nos de pensamentos que nos afastam da Tua presença. Cura a nossa mente de pensamentos derrotistas e pensamentos que cruelmente nos jogam no chão. Nós somos a promessa, nós somos aqueles que vão levar o Seu nome. Então esteja conosco, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Se você está feliz, diga amém.
Apesar da chuva que caiu hoje cedo, você venceu a chuva, a cama quentinha para estar aqui. E eu estou muito feliz de você estar aqui, de poder ouvir essa igreja louvando, de poder ouvir o nosso coral cantando. E todos os sábados eu me alegro muito de poder estar aqui na nossa casa, na nossa igreja. Mas eu confesso que quando é dia de batismo eu sinto uma alegria ainda maior. Porque estar aqui e realizar cada batismo que a gente realiza aqui nessa igreja faz tudo valer a pena. Porque nós trabalhamos por algo que é para a eternidade. E eu não sei se você já teve o privilégio de acompanhar alguém nesse processo de mudança, de renovação de vida, de decisão. E quando você experimentar isso, você nunca mais vai deixar de encaminhar as pessoas para Cristo. Porque de fato é algo muito precioso. E hoje eu tenho a alegria de chamar aqui para entrar no tanque comigo o Danilo. Então quero pedir para que o Danilo venha aqui. E como eu costumo dizer, por trás de cada batismo, uma história linda. O mover do Espírito Santo. E enquanto Danilo chega aqui, eu sei que a sua mãe, Elisete, né? Que a irmã Elisete está aí. Cadê a irmã Elisete? Pode vir aqui, irmã, subir aqui no tablado para acompanhar mais de pertinho. Fica à vontade também, se a senhora quiser, tá bom? Você que tem amigos também que tem acompanhado a jornada do Danilo, se vocês quiserem vir aqui pertinho para ver de perto esse momento, fiquem à vontade para subirem aqui num dos tablados e verem bem de perto. Danilo tem frequentado a Nova Semente desde 2014, ele já tinha sido batizado. Mas nesse processo aí, acabou se afastando um pouco, mas retornou quando nós inauguramos esse novo templo aqui. E agora ele tomou a decisão de selar um firme compromisso com Cristo para esperar Jesus voltar e para nunca mais se afastar dos caminhos do Senhor, para poder viver a vontade dele de maneira plena, de maneira completa. E por isso é uma alegria, Danilo, ter você aqui e poder fazer parte de um momento tão importante, tão precioso da sua vida. Deus já tem usado Danilo de uma maneira extraordinária. Ele já serve aqui na nossa comunidade. Tem servido em diversas frentes aqui, de maneira mais específica nesses últimos dias e meses, junto ao Ministério do Patrimônio, né? A Isabel já laçou ele aqui e ele já tem nos ajudado de maneira grandiosa. Deus tem aberto portas também. E há poucos dias, talvez acho que nem completou um mês, que você foi contratado pela rede adventista aqui de escolas também. Vai dar aula nas nossas escolas, vai abençoar tanta gente, tantos alunos que Deus vai colocar no seu caminho, nas suas mãos. Que Deus seja louvado por isso. Amigo, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui realizando o seu batismo. E é para honrar a decisão do seu coração, de selar o seu compromisso com Cristo, para esperar Jesus voltar. E para abençoar muita gente que Deus vai colocar no teu caminho. E é para cumprir o desejo do teu coração, seguindo a ordem do Mestre. É que eu, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome permaneça gravado para sempre no livro da vida, para que você receba dele um novo coração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela sua decisão, Danilo. E eu quero convidar nesse momento aqui o Guilherme, que é quem será batizado. E o Guilherme vem aqui ao tanque, ele está acompanhado do pastor Israel, que foi quem estudou a Bíblia com o Guilherme. E conversando com o Guilherme, pastor Israel, me lembro que em algum momento o Guilherme participou conosco também em uma das classes começos e depois também participou aqui com o pastor Israel. Aproveito para convidar também os familiares do Guilherme, vocês podem vir à frente, nos acompanharão aqui, à minha direita, por gentileza, fiquem à vontade os familiares. E o Guilherme frequenta aqui a Nova Semente há mais de um ano, mas o Guilherme disse que desde a sua infância, desde cedo, seus familiares, os seus pais, eles conduziram e trouxeram o Guilherme e apresentaram Jesus Cristo ao Guilherme.
E assim como acontece talvez na sua vida, aconteceu na minha, Deus foi conduzindo as situações e o momento. E chegou nesse momento aqui. O Guilherme disse que frequentando aqui com a maior assiduidade, ele sentiu o desejo, e eu vou usar as palavras que ele colocou, de entregar a sua vida a Cristo. Provavelmente você se lembre e conheça aquele texto de Gálatas 2:20, onde Paulo diz: hoje já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E queridos, pela graça de Deus, é justamente isso que nós vamos ver aqui nesse momento. Dá um passinho aqui. Guilherme, de acordo com o desejo que você tem no seu coração, de, como você disse, se entregar a Jesus Cristo, demonstrar publicamente para sua família e para todos os que aqui estão e que vão assistir a esse culto, que você reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, meu amigo, que Deus te abençoe, viu? Satisfação participar desse momento. Deus abençoe você. Fique à vontade, meu amigo. Talvez haja alguém aqui que, assim como o Guilherme, frequenta aqui há 1 ano. Eu me lembro que no meu primeiro ano eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com uma pessoa que frequentava aqui há 9 anos. Conhecia as séries, os sermões, muito mais do que eu, de fato e verdade. E ela não tinha tomado essa decisão. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não postergue, não adie, não deixe para amanhã. Se você tem o desejo, procure um dos pastores, pastor Igor, eu, pastor Israel, pastor Marlon. E como sempre dizemos, com todo carinho nós vamos te ajudar a se preparar para esse momento. Permitam-me fazer uma breve oração com vocês. Maravilhoso Deus e bom Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por podermos participar desse momento de entrega na vida do Guilherme. E que esse ato, a atitude do Guilherme ao ser batizado, demonstrando publicamente a entrega que ele fez da sua vida ao Senhor, possa servir como inspiração e motivação para tantos outros que aqui estejam. Talvez alguma pessoa que esteja assistindo a esse momento. Bom Deus e Pai, que essa pessoa possa aceitar o seu convite e dentro em breve, ao se preparar, poder estar participando e passando por esse mesmo momento. Humildemente nós rogamos que o seu tanto santo e bom Espírito continue falando ao nosso coração, impressionando a nossa mente, para que, bom Deus e Pai, nós nos rendamos e nos submetamos ao Senhor. Humildemente oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje o nosso sábado está de encher o coração. E nós vamos participar juntos de mais um momento muito especial. E para isso eu quero chamar o Giovanni e a Rose para que venham aqui. Eles trarão em seus braços aqui a Isabela, que fez 1 aninho há poucos dias, agora dia 7. E eu sei que tem alguns familiares aí também. Se os avós estiverem aí, podem chegar. Tudo bem, e vocês? Os familiares podem chegar aqui pertinho para acompanhar esse momento. Sei que tem avós, tem titios aí. E o pessoal tem que paparicar mesmo, porque é muito graciosa. Né, Isa? É maravilhoso, né? Queridos, eu estava pensando, dentre tantos textos, né, que nós poderíamos escolher para esse momento, eu escolhi um texto que está em Mateus capítulo 19, no versículo 14. E é o convite do próprio Jesus, quando Jesus diz assim: deixem os pequeninos e não impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus foi todo preparado para Isa. E realmente quando a gente está esperando um bebê, a gente prepara, né? Eu imagino que vocês pensaram no quartinho, pensaram nas roupinhas, na primeira roupinha, no primeiro brinquedo. Tudo foi pensado para ela. E Jesus também se preparou para receber você aqui, Isa.
Jesus já preparou uma fruta que vai ser a fruta preferida dela. Jesus já preparou amiguinhos para estarem junto dela, para fazerem parte da sua história. E tudo foi preparado para que você fosse muito feliz aqui, Isa. E tem um céu inteiro preparado para ela, com o animalzinho preferido dela, com muita coisa boa para ela desfrutar por toda a eternidade. E o que nós vamos fazer aqui agora é pedir a bênção do Senhor sobre ela, para que o coraçãozinho dela continue assim, puro e nas mãos do Senhor, para que ela desfrute de tudo aquilo que Deus preparou para ela, para essa vida, mas para a vida no porvir também. E é por isso que, como ministro do Evangelho, eu vou tomá-la em meus braços nesse momento, para poder abençoá-la e dedicar a vida dela para o Senhor. Querido Deus, eu tenho aqui em meus braços a Isabela, que o Senhor trouxe para essa família, para encher o coração deles de alegria e consequentemente de todos nós. E seguindo o desejo do coração dos seus pais nesse momento, como ministro do teu Evangelho, eu não só apresento, mas dedico a vida dela ao Senhor, para que o Senhor cuide dela em todos os momentos, para que o Senhor cumpra na vida da Isa a tua vontade e os planos que o Senhor tem para essa vida, mas também para a vida por vir. Que o coraçãozinho dela jamais se aparte do seu caminho e que ela faça de Jesus o seu melhor amigo e o amigo de todas as horas. E que no momento em que a Isa tiver todas as condições de tomar as suas próprias decisões, que assim como seus pais, ela possa decidir-se também por entregar a sua vida completamente a Jesus. Que a sua mão poderosa esteja sempre sobre a vida dela, para abençoá-la, ampará-la, protegê-la e conduzi-la rumo ao propósito maior, que é a salvação em Cristo Jesus, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ela por toda a eternidade. Então tome-a em teus braços e abençoe-a hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se algum dia você vir um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Deus o ama assim como é você. Amém. Que Deus seja louvado. E agora vocês receberão das mãos da Vandinha o certificado, uma Bíblia, uma singela lembrança da Secretaria e do Ministério Infantil da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês, papais, e que Deus abençoe a nossa princesa hoje e sempre. Parabéns.
E o fofurômetro tá como aí? Já explodiu? Cabe um pouquinho mais, porque agora eu peço que vocês aplaudam o Sementinha Coral que tá chegando aqui. Aê, Sementinha Coral, coisa linda. Junto de uma solista muito especial, eles vão cantar uma música especial para os papais da igreja. Onde estão os papais da igreja? Levanta a mão os papais aí. Aí, salve de palmas para os papais agora da igreja. Deus abençoe muito vocês. Espero que vocês tenham ganhado presentes muito especiais esse mês. Mas se não, o presente está no coração, tá tudo bem também. E a gente vai cantar esse louvor agora com vocês aqui em dedicação especial por esse dia. Então, parabéns pelo que vocês representam para a família de vocês, como líderes espirituais do lar. Que Deus abençoe muito a família de vocês. Fiquem com Sementinha Coral. Dia de agradecer, dia de cantar para o meu Pai. Ele me ajuda, me protege do mal. O meu melhor amigo é meu Pai. Beijo, abraço, eu gosto de brincar com o meu Pai. Beijo, abraço, eu vou amar pra sempre o meu Pai. Hoje é dia de agradecer, dia de cantar para o meu Pai. Ele me ajuda, me protege do mal. O meu melhor amigo é meu Pai. Beijo, abraço, eu gosto de brincar com o meu Pai. Beijo, abraço, eu vou amar pra sempre o meu Pai. Abraço, eu gosto de brincar com o meu Pai. Beijo, abraço, eu vou amar pra sempre o meu Pai. Força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, não falhará, não me abandona. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. A gente é muito mais forte quando tá nele. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos, se estamos. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, e não falha.
falhará, não falhará, não. E Ele dá força. Aleluia. E a todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer. E a todos dá poder, dá liberdade pra voarmos. Nós temos forças, estamos no Senhor, estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Aleluia. Levanta a mão quem quer dedicar a família ao Senhor nessa manhã. Vamos clamar Cristo sobre todas as famílias da Nova Semente, daqui e de você que nos acompanha aí de casa também, que o Senhor esteja com você. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida, Jesus. Destrói cadeias E dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas, oh,
sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, sai agora, clamo Jesus. Aplauda ao Senhor aí. Louvado seja Deus, porque a salvação entrou no nosso coração, né? E esse mesmo Jesus vai dizer assim: não se perturbe o seu coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Pois eu vou preparar um lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei, para que eu esteja com você e você esteja para sempre comigo. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Tem lugar na mesa para mim e para você. Diga amém. Amém. Contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar. Um escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz
teu lugar. Recado do céu pra você: venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Amém. Tem lugar na mesa e pode aplaudir ao Senhor aí. E aceita esse convite em nome de Jesus. Tem lugar na mesa para mim e para você. Canta comigo assim, ó. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Venha, não demore. Fala assim: aqui é o meu lugar. Aqui é o meu. Amém, amém. Querido Deus, como é bom nós sabermos que na sua mesa tem lugar para todos nós. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. Nos achegamos para recebermos o pão da vida, para sermos alimentados pelo Senhor e pela sua palavra, para sairmos daqui revigorados, transformados, reabastecidos e preparados, ó Deus, para, com esperança no coração, enfrentarmos os desafios que a vida nos impõe. Para que isso aconteça, ó Deus, toma o nosso coração nas tuas mãos nesse momento mais uma vez. Talvez a gente tenha entrado aqui cheio de angústia, de preocupação, cheio de ansiedade no coração, cheio de questionamentos. Mas ao depositarmos tudo isso nas tuas mãos, ó Deus, coloca no lugar a paz que só o Senhor pode dar. A certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, para que nada nos impeça de termos um encontro contigo nesse momento. Fala ao nosso coração, Senhor, toca a nossa vida e continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para você, um feliz sábado. Parabéns por ter vencido aí a chuva, como ao tempo de hoje de manhã. Mas eu não sei se vocês chegaram a tempo de ver que a chuva passou e o sol está abrindo lá fora. Então, um dia muito bonito. Está alvorecendo ali e vai ser muito bom a gente passar esse tempo juntos aqui. Deus seja louvado por esse coral. Eu amo ver esse coral cantar e cada vez que eu vejo ele se apresentando, é a realização de um sonho. E você pode fazer parte desse coral. Então, procura o Léo. Nós estamos para abrir novas vagas. Então, se você tem vontade de cantar, fazer parte desse ministério tão bonito, então prepare-se aí, você vai ter essa oportunidade também. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês aquilo que faz parte da espinha dorsal da nossa fé, do propósito pelo qual nós existimos como igreja, como povo de Deus, como proclamadores da palavra de Deus. E hoje eu vou ser bem direto em algumas coisas aqui, porque eu vou falar para vocês hoje da nossa maior esperança, daquilo que nos move, daquilo que deve ser o maior desejo do nosso coração, que é a volta de Jesus. Eu não sei se teu coração ainda arde quando você pensa na volta de Jesus. Eu não sei se você tem sonhado com isso, tem se programado para isso, tem se preparado para isso, para esse momento. Eu não sei se você vive olhando para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e se você entende os tempos em que nós estamos vivendo. E hoje eu vou falar disso sem rodeios, porque a volta de Jesus é o maior desejo do meu coração. E para mim seria uma grande alegria se ao terminarmos o culto aqui nós saíssemos por aquela igreja e víssemos o céu se abrindo e Jesus voltando. Eu não espero mais nada nessa vida. Não existe nada aqui nesse mundo que alente o meu coração ou que faça o meu coração bater mais forte. Eu vivo pela volta de Jesus. Eu prego pela volta de Jesus. Eu escolhi ser pastor pensando na volta de Jesus. E eu espero que esse seja o seu maior desejo também. Mas eu quero conversar com vocês sobre alguns
alguns sinais a respeito da volta de Jesus para a gente entender o tempo que nós estamos vivendo. E para a gente começar esse texto, eu quero convidar você a ir comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. E eu quero fazer uma reflexão, quero conduzi-los aqui por uma ideia de pensamento, por uma linha de pensamento, para a gente entender que realmente falta pouco tempo para isso acontecer, para Jesus voltar. Para a gente entender os tempos que nós estamos vivendo e aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 10. Esse verso aqui, ele não está falando exatamente sobre a volta de Jesus, mas ele é introdutório para a linha de pensamento que nós vamos desenvolver hoje aqui. João capítulo 10, verso 27, é o próprio Jesus dizendo o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quais são as vozes que você tem ouvido? E mais do que quais são as vozes que você tem ouvido, a qual voz você tem dado ouvidos? Qual voz você tem obedecido? E como eu disse para você no começo, eu vivo pela volta de Jesus, eu sou apaixonado pela volta de Jesus e é o que eu mais desejo. E eu gosto tanto e eu almejo tanto alcançar esse dia que eu fico procurando coisa para dizer para mim mesmo que realmente está muito perto de Jesus voltar. Eu quero tanto a volta de Jesus porque eu quero conhecê-lo pessoalmente, visivelmente. Eu quero desfrutar daquilo que Ele preparou para nós. Eu quero viver num mundo perfeito, num mundo sem injustiça, sem sofrimento, num mundo sem distância, sem separações. Eu almejo tanto, eu quero reencontrar meu pai que já morreu. Eu almejo a volta de Jesus por tantos motivos que eu fico caçando coisas para ver que realmente falta pouco tempo para Jesus voltar. E eu vou te dizer, não está difícil de acharmos evidências de que Jesus está voltando. É só você acessar o seu Instagram e ler algumas poucas notícias. Você vai perceber que quando você olha para o mundo econômico, Jesus está perto de voltar. Quando você olha para a política, você vê que Jesus está perto de voltar. Quando você olha para o meio ambiente, você percebe que Jesus está muito perto de voltar. O mundo não está aguentando mais. Inúmeros sinais que a Bíblia descreve a respeito da volta de Jesus, eles já aconteceram. A Bíblia vai dizer em Mateus 24 inúmeros sinais ali. Você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Veja, isso sempre aconteceu desde os tempos de Jesus. Agora Paulo vai dizer nos seus escritos que à medida que esses sinais vão se intensificando, essa intensificação se torna uma evidência da brevidade da volta de Jesus. Guerras sempre existiram, mas à medida que elas vão se intensificando, é como dores de parto, ele diz. E como são as dores do parto? As contrações, elas começam numa intensidade menor, num espaçamento maior. Mas à medida que se aproxima a hora do bebê nascer, as dores se intensificam e a frequência também se intensifica. Ele vai dizer a respeito de fome, de terremotos, e eu vou te dizer uma coisa. É verdade que terremotos estão mais evidentes agora. Esteve na Venezuela, agora na Colômbia de novo. Mas se você tomar um tempo à tarde e pesquisar no Google a evolução disso, a gente saiu assim de poucos milhares para milhões em questão de 1-2 anos. São muitos terremotos que acontecem no globo e a gente não fica nem sabendo muitas vezes, da maioria deles. A intensificação de tudo isso. Mas existe um sinal que é o principal em Mateus capítulo 24, que está registrado no verso 14, que diz: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Nós entendemos que o evangelho começou a ser pregado de maneira extraordinária na ocasião do Pentecostes, descrito lá em Atos capítulo 2. Os discípulos recebem porção dobrada do Espírito e eles pregam na língua de inúmeras nações que eles mesmos não sabiam falar. Ali começa o evangelho a ser levado a todas as nações, tribo, língua, povo. E nós chamamos esse movimento que aconteceu lá no Pentecostes da chuva temporã. É a chuva que vai preparar o solo. E nós entendemos que nos últimos dias cairá sobre nós a chuva serôdia, que é um derramamento especial do Espírito Santo, que vai ajudar e capacitar o povo de Deus a terminar a obra da pregação.
Mas em Mateus 24:14, a Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado. E aqui nesse verso acontece algo extraordinário, que na teologia nós chamamos de passivo divino. O que é isso? É quando a Bíblia descreve que uma ação vai ser realizada, mas ela não apresenta quem é o sujeito da ação. A Bíblia diz: o evangelho será pregado, mas não diz por quem será pregado. Só diz: o evangelho será pregado. E todas as vezes em que a Bíblia apresenta alguma coisa dessa maneira, sem apresentar qual é o sujeito, é porque o sujeito da ação é Deus. Então quando a Bíblia diz: o evangelho será pregado, é porque Deus mesmo vai completar essa obra. Por isso que Mateus 24 e 25 vai dizer que se nós não falarmos, até as pedras falariam. É porque essa é uma obra de Deus. E Ele nos dá o privilégio de fazermos parte dessa obra. E eu quero discorrer um pouco a respeito dessas questões. A Bíblia apresenta esses sinais, todos eles de Mateus 24 já se cumpriram. E o evangelho está sendo pregado a todo mundo. Mas eu quero trazer para vocês hoje a perspectiva de outras evidências, que tem que ver mais com o nosso contexto sociológico talvez, que nos mostram que Jesus de fato está perto de voltar. E eu quero levá-los nessa reflexão. Desde o começo da queda do homem há uma luta entre o bem e o mal, que está representada aí nessa imagem. Desde o jardim, quando Deus cria o primeiro casal, os coloca no jardim, e eu quero fazer essa reflexão com base nesse texto que nós lemos ali de João capítulo 10. Desde o começo nós vivemos entre duas vozes. De um lado a voz de Deus, e do outro lado a voz do inimigo de Deus. A voz de Deus se apresenta para nós mostrando qual é o seu propósito, mostrando qual é o seu plano para o ser humano. E do outro lado a voz do inimigo de Deus se opondo à voz dele, para poder desviar o homem desse caminho, desse propósito. E eu separei aqui pelo menos 4 momentos da história da humanidade em que essas vozes se opuseram. E esses 4 momentos foram momentos muito importantes da história da humanidade, onde essas duas vozes se confrontaram e o futuro da humanidade estava em jogo. E eu quero passar por esses 4 momentos históricos para a gente entender quais foram as estratégias, para que isso faça sentido quando a gente chegar nos dias de hoje. O primeiro momento em que isso aconteceu foi lá no jardim. E esse texto esse relato, está em Gênesis capítulo 3, já nos primeiros versos. Esse foi o primeiro momento da história em que essas vozes se opuseram. De um lado a voz de Deus e do outro lado a voz do inimigo de Deus. Deus coloca o casal no jardim e Deus dá uma ordem para eles, dizendo: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Percebe? O futuro da humanidade estava em jogo ali. De um lado a voz de Deus requerendo obediência, do outro lado a voz do inimigo levando ao homem a agir de maneira independente à vontade de Deus, ou seja, a desobedecer. Essas duas vozes entraram em conflito. Elas estavam em oposição direta. De um lado, Deus pretendendo que o homem fosse eterno, preservando o homem de todas as agruras que o pecado traria, e do outro lado, a voz do inimigo de Deus tentando afastar o homem desse propósito para ferir a Deus. E se você é pai, se você é mãe, você sabe. Não existe coisa que nos agrida mais do que uma agressão ao nosso filho. Como Satanás não pode contra Deus, quando ele fere um filho dele, ele está magoando diretamente o coração do pai. E você sabe o que aconteceu. Você sabe a qual voz o ser humano deu ouvido. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você sofre hoje. É por isso que há injustiça hoje, porque o ser humano escolheu ouvir a voz do inimigo de Deus. E tendo ouvido a voz do inimigo de Deus, comeu do fruto, agiu de maneira independente à vontade de Deus e se afastou do seu propósito. O plano da salvação começa a ser posto em ação ali então. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Deus aparece no jardim, mas no lugar que era costumeiro eles se encontrarem todo final de dia,
o homem não estava presente ali, e Deus vai perguntar a Adão: onde você está? Deus começa uma busca atrás do homem, do resgate da humanidade. Esse foi talvez o primeiro momento da história em que essas duas vozes se confrontaram e se opuseram, onde o futuro da humanidade estava em jogo. E o homem escolheu dar ouvidos à voz do inimigo. A história vai acontecer, ela vai passar, e nós poderíamos escolher tantos outros momentos, mas como eu disse para você, eu escolhi 4, que julgo serem assim 4 momentos muito importantes onde a salvação da humanidade estava em jogo. O próximo momento em que essas duas vozes vão se opor é no deserto da tentação. E esse relato está em Mateus capítulo 4, nos primeiros versos também. Jesus vai começar o seu ministério, ele é batizado, e aí ele vai para o deserto, ele vai passar 40 dias jejuando no deserto. E ao final desses 40 dias jejuando no deserto, o diabo, o inimigo, vai testá-lo, vai prová-lo. E ele vai passar pelo menos ali por 3 provas. E a primeira delas, o inimigo vai dizer: se você é de fato o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja como o ataque é direto, é frontal. No momento do batismo, o céu se abre, uma pomba desce sobre Cristo, e é ouvida uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Mas aí a voz do inimigo vai se opor a essa voz que Deus tinha declarado: esse é meu Filho amado. E ele vai colocar isso em dúvida dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. De novo, a essência da tentação é a mesma do jardim. É levar o homem a agir de maneira independente à vontade de Deus, porque Jesus não poderia usar o seu poder para benefício próprio. Tivesse feito isso, o plano da salvação se encerraria ali mesmo. Tudo estaria acabado ali mesmo. E a voz de Deus vai confrontar a voz do inimigo. E Jesus vai respondê-lo com a própria palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Você percebe? O dilema está entre essas duas vozes. Qual é a voz que você ouve? Porque não só de pão viverá, e quando Jesus está falando de vida aqui, ele não está falando dessa nossa vida aqui, ele está falando de vida eterna. Você vai ter vida eterna pela palavra que procede da boca de Deus. Se Deus te declarar justo, se Deus te declarar perdoado, você está perdoado. Se Ele declarar que você é filho, você se torna automaticamente herdeiro. É pela palavra de Deus. Mas o diabo, ele se opõe à voz de Deus, provando Cristo. E tivesse Cristo cedido a qualquer uma das tentações ali, o plano da salvação estaria acabado. As outras tentações, ele vai dizer: olha, tira-te daqui para baixo, e usa até um texto, de Salmo 90, dizendo: aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. E ele vai dizer: você não provará, você não testará o Senhor teu Deus, não colocará Deus à prova. E depois ele vai dizer: olha, se prostrado você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Bom, tudo que já era dele. Ele vai dizer: somente a Deus você prestará culto, adoração. Essas vozes se opuseram, mas naquele momento Cristo sai vencedor, porque ouve a voz do Pai, e Ele, que é a própria palavra de Deus encarnada, sai vitorioso e garante a salvação na cruz do Calvário. O tempo vai passando. Durante os primeiros anos da igreja primitiva, depois da ascensão de Cristo, muitas coisas vão acontecer. O inimigo continua se opondo frontalmente aos seguidores de Cristo, à sua palavra. Você vai passar por um período da Inquisição, onde aqueles que se levantam pregando a palavra vão ser perseguidos. Mas parece haver um certo estudo da parte do inimigo, no sentido de perceber que isso não está funcionando, porque ao passo que os mártires entregam a sua vida ali, morrem por conta da palavra, e ao invés de diminuir o número daqueles que se levantam pela palavra, esse número aumenta pelo testemunho daqueles que morreram pela palavra. E se opor diretamente, frontalmente contra a palavra de Deus não está mais funcionando. E então nós chegamos no terceiro momento crucial da história, onde parece haver uma mudança de estratégia do inimigo. E entender tudo isso nos torna mais conscientes das estratégias do inimigo para os dias de hoje.
O terceiro momento da história, onde essas vozes se opõem, onde as pessoas têm que decidir entre essas duas vozes, acontece no ano de 1844. Como assim, pastor? Aqueles que são adventistas sabem o que aconteceu em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro de 1844. Esse dia é conhecido como dia do quê? Do grande desapontamento, onde um movimento liderado por Guilherme Miller, de origem batista, acaba pregando em todo os Estados Unidos, principalmente a respeito da volta de Jesus. Segundo a sua interpretação de Daniel 8,14, a volta de Jesus aconteceria em 22 de outubro de 1844, ao interpretar as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Mas acontece que naquele dia Jesus não voltou. Eles continuam estudando para entender o que é que estava errado. E eles entendem que o cálculo da profecia estava certo. Tudo batia. Os marcos estavam ali e eram fáceis de serem identificados. Mas ele entendeu que a terra era o santuário que seria purificado, por isso ele entendeu que Jesus voltaria e purificaria a terra. Mas estudando o livro de Hebreus, eles entenderam que na verdade o que aconteceu em 1844 foi que Jesus começa uma nova fase no seu ministério no santuário celestial. E a partir de 1844 começa-se então a se levantar um povo escolhido por Deus para preparar o mundo para a volta de Cristo Jesus. A partir desse movimento, chamado de movimento milerita, vai dar origem então à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai ser de fato organizada em 1863. Essa igreja ela surge no cenário como um movimento profético. Uma voz profética para lembrar as pessoas de verdades da palavra que estavam sendo esquecidas, ou que estavam sendo até mesmo preteridas. Verdades como a guarda do sábado, por exemplo. Como a vinda do juízo de Deus, o ministério de Jesus do santuário celestial. E a partir desse movimento de 1844, Deus dá origem a esse povo, que vai preparar o mundo com essa pregação, preparando o mundo para a breve volta de Cristo Jesus. Mas sabe o que é interessante? Que entendendo ser esse um movimento profético, o surgimento dessa igreja, um movimento profético, criado e estabelecido por Deus para preparar o mundo para a volta de Jesus, quando nós estudamos a história e percebemos o que aconteceu por volta do ano de 1844, a gente começa a entender uma mudança de estratégia. Vejam só os movimentos que surgiram por volta de 1844. Pode passar próximo aqui. É curioso que tantos movimentos que marcaram a história surgem por volta desse mesmo ano. Por volta de 1844, você começa a ter os primeiros pensamentos que vão então se consolidar no que nós conhecemos como marxismo. Manifesto Comunista e tudo mais. A partir ao redor de 1844 surge então o socialismo e o comunismo. A partir de 1844, inclusive, geograficamente próximo de onde surge o movimento adventista, surge também o espiritismo moderno. Com as revelações, ali, a inspiração de Allan Kardec, por exemplo. Você tem também por volta de 1844 a propagação do existencialismo, através de Kierkegaard. Você tem o evolucionismo. O livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, começa a ser escrito em 1844, e se eu não estou enganado, em 1848 ele vai ter a sua primeira publicação. Algo que combate frontalmente o que nós cremos na palavra, de que Deus foi quem criou todas as coisas. E você vai ter também o dispensacionalismo sendo fortemente propagado, principalmente na Europa, que traz doutrinas como o arrebatamento secreto, o estado do homem após a morte, que é contrário à nossa interpretação da palavra de Deus. Não é curioso? Que quando surge um movimento profético, com o objetivo de ser uma voz para restaurar verdades e para preparar o mundo para a volta de Jesus, surjam tantos outros movimentos. No mesmo período, na mesma época,
minando ou tentando minar verdades que esse movimento profético vai estabelecer a respeito da verdade da palavra de Deus. Satanás agora parece não mais se opor de maneira direta e frontal. Mas agora, a estratégia parece não ser de confrontar diretamente, mas agora de confundir. De diluir essa mensagem. De fazer com que essa voz seja uma dentre tantas outras. Para que o povo não tenha que escolher só entre uma e outra, mas esteja confuso diante de tantas vozes. E tendo mudado essa estratégia para confundir as pessoas, e aqui a gente poderia avançar e pensar em tantas outras estratégias que dizem respeito a hoje, por exemplo. Pode colocar a tela, a próxima, por favor. Porque o quarto momento da história que eu quero mencionar para vocês, onde essas vozes estão em oposição, é hoje. Hoje essas vozes, esses pilares que foram lançados em 1844, continuam sendo pregados. Continuam sendo propagados por aí. E outros mais. Uma das pioneiras da nossa igreja, Ellen White, por exemplo, ela disse que nos últimos tempos, sabe qual seria um grande ministério que nos ajudaria a alcançar o coração das pessoas nos últimos dias? Sabe qual é? Cadê o Fernando? Fernando Arruda. Fernando tem que saber qual que é. É o nosso líder de saúde. Ela disse que a nossa mensagem sobre saúde, sobre o cuidado com o corpo, com a mente, seria uma grande porta de entrada para alcançarmos as pessoas. Você não percebe um grande movimento hoje? O mundo está mais fitness, você tem aí a propagação do veganismo, do cuidado com a saúde, da longevidade. Tudo isso é estratégia de Satanás para que a nossa mensagem seja só mais uma no meio de tantas outras. E eu fico pensando, Deus ele tem preparado o seu povo, através da sua palavra ele tem falado conosco, através dos púlpitos das igrejas, dos estudos da Bíblia, da lição da escola sabatina. Deus tem falado, Deus tem nos advertido, Deus tem nos preparado. Apocalipse capítulo 14, versículo 7, vai falar a respeito dessa mensagem que nós temos para alertar o mundo, onde diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 22, versículo 7 vai dizer: eis que venho sem demora, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus tem pregado, Deus tem preparado o seu povo. E tem usado a igreja adventista do sétimo dia para preparar o mundo para a sua volta. Mas Satanás também tem o seu púlpito. Satanás também tem falado às pessoas. E é aqui que eu vejo mais indícios e mais evidências de que Jesus está perto de vir. Porque de um tempo para cá eu tenho percebido uma ênfase naquilo que está sendo colocado na mente das pessoas. Satanás tem usado os meios de comunicação. Satanás tem usado os streamings. E eu não estou demonizando a ferramenta, mas eu estou dizendo que ela, como é ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E Satanás tem se aproveitado disso para colocar algo na cabeça das pessoas. E aqui é parte daquela minha busca de achar mais evidências ainda para dizer que Jesus está perto de voltar. E eu quero compartilhar algumas coisas com você que me mostram, talvez, parte da estratégia do inimigo para esses últimos dias e como ele sabe da Bíblia melhor do que nós, ele conhece os tempos melhor do que nós. E se ele está preocupado com isso, isso para mim tem sido uma evidência de que falta pouco tempo para Jesus voltar. Você quer ver uma coisa? Isso, passa a próxima tela, por favor. Olha isso aqui. Em 2005, é lançada uma série chamada de Supernatural, ou Supernatural, enfim. Essa série, ela fala sobre anjos e demônios. E quando você vai ler a sinopse da série, eu peguei a sinopse, por exemplo, acho que da 5ª temporada. Olha como essa série é classificada, como uma série pós o quê? Pós-apocalíptica. A palavra apocalipse, ela significa revelação. É tirar das sombras, trazer à luz. É isso que significa apocalipse. Mas, apesar dela significar isso,
Hoje, quando você fala em Apocalipse, existe um conceito por trás dessa palavra. Qual é o conceito da palavra Apocalipse? Fim do mundo, destruição. Então, essa série, ela retrata um momento pós-apocalipse, pós uma destruição. Quando que essa destruição vai acontecer, segundo a Bíblia? Depois do milênio, quando os salvos estarão descendo para que a Nova Jerusalém seja estabelecida aqui nessa terra, conforme Apocalipse 20. Então essa série, ela retrata um momento depois da volta de Jesus. E aí depois da volta de Jesus, existe um personagem que é o anjo Castiel. E a sinopse dessa temporada diz que o anjo Castiel agora é um combatente da liberdade no lado o quê? Perdedor de uma desesperada guerra civil pós-apocalíptica. Gente, chega a me arrepiar isso aqui. Porque está escancarado. A Bíblia diz que depois que os salvos passarem 1000 anos no céu, a Nova Jerusalém vai descer para ser estabelecida aqui nessa terra. E nesse momento, Satanás vai intentar um ataque contra a cidade santa, e é nesse momento que desce fogo do céu, consome tudo, e aí a Nova Jerusalém vai ser estabelecida nessa terra, numa terra restaurada, reformada. Ele é um anjo que luta pela liberdade no lado perdedor. Quem é o lado perdedor dessa história entre o bem e o mal? É Satanás. Ele começa a colocar na cabeça das pessoas que mesmo que tudo pareça errado, deu ruim para nós, a gente ainda pode lutar para tentar a nossa liberdade. Ele está preparando o povo para isso. Não bastasse isso, passa a próxima. Perdão. 2010. Surge essa série, The Walking Dead. Eu não assisto essas coisas aqui porque eu não gosto. Essas coisas que mexem com o espiritual, com coisa muito... Mas eu fui ler. E curioso que essa série The Walking Dead também é classificada como uma série pós-apocalíptica. E o que acontece na série The Walking Dead? Existem lá os zumbis e os... Como é que é? Quem que pode me ajudar aí? Tem os zumbis, mas eles usam um outro nome para quem não é zumbi. Me fugiu o nome agora. Eu esqueci. Mas enfim, tem aqueles que não são zumbis. Agora a questão é, quem é zumbi? Ou o que é um zumbi? Zumbi é um morto-vivo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ressuscitarão de que maneira? Transformados. Parecendo morto-vivo? Não. Não. Agora, quem vai ressuscitar na segunda ressurreição, que morreu perdido, vai ressuscitar como? Como morreu? Tipo morto? Vivo. Os sobreviventes. Agora eu lembrei, sobreviventes. Então você tem os zumbis e os sobreviventes, que são aqueles que não são zumbis. Ora, de um lado você tem os perdidos, tipo morto-vivo, e do outro lado você tem os salvos, os sobreviventes. E no enredo da série, os zumbis perseguem e atacam os sobreviventes. Você percebe a ênfase? Depois da volta de Jesus, num contexto pós-apocalíptico, o que ele está tentando colocar na mente das pessoas é: nós temos que atacar os sobreviventes. Essa é a ênfase que tem sido dada. Você quer ver uma coisa? Passa a próxima aqui. Fala para mim o que tem em comum em todos esses filmes. Você consegue identificar alguma coisa comum? Alguém já falou aqui, São filmes de alienígenas, de extraterrestres. Pode passar a próxima, que aí a gente vai para a versão mais moderna um pouco. É uma versão mais moderna, mas com a mesma ênfase. Todos eles falam de ataques alienígenas, extraterrestres, que vêm atacar o planeta Terra. Sabe qual é a ênfase desses filmes? O que fica no final, qual é a mensagem passada? Tudo que vem de fora do planeta precisa ser atacado, combatido. Tudo que vem de fora é mal. Tudo que vem de fora precisa ser combatido. Aí a gente tem uma mensagem dizendo que em algum momento o céu vai se abrir, os anjos do céu aparecerão e Jesus vai voltar. De onde? Da terra?
Vem de fora. E o que ele está tentando colocar na mente das pessoas é que o que vem de fora precisa ser combatido. O que vem de fora precisa ser combatido. E aí virou moda esse negócio de apocalipse. Aí lançaram recentemente o filme X-Men Apocalipse. Pode passar a próxima aí. Eu não assisti o filme, mas eu fui ver uma parte do trailer. E aí eu printei essa parte aqui do trailer. Porque esse aqui é um alienígena. É alguém que os X-Men estão combatendo. Só que num momento do filme, esse alienígena ele vai dizer o seguinte: das cinzas do mundo deles nós construiremos um mundo melhor. Aí você conhece a profecia bíblica, sabe que quando Satanás tentar atacar a cidade santa, desce fogo do céu e consome a terra. Qual é o resultado de fogo? Aí ele está dizendo que quem quer construir um mundo melhor sobre as cinzas desse mundo precisa ser combatido, precisa ser atacado. E você vai percebendo essa ênfase. Eu mostrei ali no slide anterior o Superman. É engraçado que nas últimas edições do filme a crítica tem dito recorrentemente que o filme do Superman tem tido uma ênfase muito messiânica, que ele representaria muito o papel de Jesus como Salvador do mundo. Eu penso exatamente o contrário. Não teria representação melhor do inimigo na pessoa, na figura do Superman. Porque é o seguinte, se você conhece um pouco a história do Superman, se você é meio nerd para essas coisas aí, de onde o Superman vem? De Krypton. E que contexto ele vem para a Terra? O que houve lá em Krypton para ele ser lançado para a Terra? Houve guerra lá. E ele foi lançado para a Terra. Ele não quis vir não. Lançaram ele para cá. E assim, ele até se parece com a gente, mas ele é muito mais poderoso que a gente. Só que ele não dá vida por ninguém. Ele tem poderes, mas ele não dá vida por ninguém. Aí a mídia olha e fala: nossa, um filme messiânico. Messiânico nada. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e não houve mais espaço para ele lá. Ele foi lançado para a terra. Isso que significa a palavra diabo. Diabo vem de diabolos, que é lançado para. Ele foi lançado para a terra. Ele pode até se personificar, ele tem mais poder que nós. Aí no fim, alguns inimigos do Superman lá de Krypton também vêm para pegar o Superman. E aí ele vai se juntar à humanidade para combater aqueles que vêm do mesmo lugar de onde ele veio. Não é o que Satanás vai fazer? Ele não vai combater os anjos e o próprio Senhor que vai voltar do mesmo lugar de onde ele veio. Você percebe essa ênfase? Ele vai com o tempo, através do tempo, colocando isso na mente das pessoas. Pode passar o próximo. Aí você tem o filme dos Avengers. E você tem ali a figura emblemática do Thanos. E ele tem ali a manopla, e na manopla aquelas pedras que dão poder sobre as coisas naturais, sobre o tempo, sobre a natureza, sobre tudo. Eu só conheço um que tem poder sobre tudo. A figura de Deus está sendo retratada na figura do vilão. E de repente Thanos vai estalar os dedos e aleatoriamente ele vai exterminar metade das pessoas do universo. Satanás está colocando na cabeça das pessoas que esse contexto de salvos e perdidos é apenas uma aleatoriedade de Deus, que não existe sentimento nisso, que não existe justiça nisso. Você percebe? Onde ele está chegando? O que ele está minando? Existe essa ênfase de maneira repetida para colocar isso na cabeça das pessoas. E não bastasse tudo isso retratar Deus da sua maneira, e essa mensagem dessa maneira, olha o último slide de série que eu vou mostrar para vocês. Não bastasse isso, ele lançou uma série sobre ele. A série Lúcifer. Nessa série, ele está cansado de ser o anjo mau. E aí ele vai agora viver entre os seres humanos, e ele vai ter um relacionamento amoroso. Sabe qual é a intenção? A intenção é de desmistificar aquela imagem que você tem do cara vermelho, de chifres e com tridente. Ele está querendo que você não tenha medo dele. Sabe por quê? Porque ele vai aparecer. A Bíblia diz que antes da volta de Jesus, Satanás vai aparecer como se fosse o próprio Cristo. O que ele está anunciando para nós e para a humanidade é assim: fiquem tranquilos, eu vou aparecer, daqui a pouco eu vou estar entre vocês. É isso que ele está querendo colocar na cabeça do povo. Eu fico vendo esses movimentos.
essas ênfases, e eu não posso pensar que isso é aleatório ou que isso é ao acaso. Porque Satanás tem controle sobre Hollywood, Satanás tem controle sobre essas coisas. E ele tem usado tudo isso para colocar isso na mente das pessoas, para preparar as pessoas para esse momento, enquanto nós, como movimento profético, temos uma voz para proclamar a breve volta de Jesus. Satanás também está preparando as pessoas para esse momento. E eu fico olhando para isso e fico entendendo que nós estamos vivendo num tempo muito sensível. E se Satanás está tão preocupado, repetindo tanto essas ênfases, é porque ele sabe que falta pouco tempo para ele também. E eu olho para isso, para esse tempo que nós estamos vivendo, e meu coração se enche de alegria, porque isso é mais uma evidência de que nós estamos de fato perto de, como diz o próximo slide, de ver Jesus voltar. Porque Jesus está voltando. Em Jeremias capítulo 8, versículo 20, ou melhor, Jeremias 8, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. É um texto duro de Jeremias, falando da condição do povo. Se você volta aos capítulos anteriores para entender por que Jeremias está falando aquilo, você vai ler um texto no capítulo 7, onde ele diz assim: a andorinha e o grou conhecem o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. E é por isso que eu resolvi trazer essa mensagem hoje, para alertar você que está disperso, para alertar você que está distraído, que está encantado com as coisas desse mundo ainda. Jesus está voltando. Não dá para esperar mais. Não dá para continuar levando isso de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não dá para continuar vivendo com um pé aqui dentro e outro no mundo lá fora. Não dá. Não dá para servir a dois senhores mais. Não dá para tentar viver tentando fazer a vontade de Deus em alguns momentos, enquanto você tenta fazer as suas vontades também, cumprir os desejos do seu coração. Não dá mais. E eu me lembro da frase de um pastor que me marcou muito, onde ele dizia o seguinte: tem muita gente brincando de ser cristão e se esquecendo que Satanás não está brincando de ser diabo. Isso aqui é muito sério. Satanás é astuto, ele é baixo, ele é vil, ao mesmo tempo que é sutil nos seus ataques também. E o que ele quer é desviar você do caminho. O que ele quer é roubar a sua alma, é dominar a sua mente, o seu coração. Por isso que não dá mais para viver uma vida dividida, porque Jesus está voltando e falta pouquíssimo tempo. É mais do que o momento de tomar uma firme decisão ao lado de Cristo Jesus. É mais do que o momento de você colocar o seu coração completamente nas mãos dele e parar de brincar de ser cristão. Eu quero mostrar uma coisa para você. Eu já mostrei isso aqui uma vez no encontro de Calebs, que aconteceu aqui na Nova Semente, mas eu quero compartilhar isso com você também. Porque Mateus capítulo 24, 14 diz o seguinte: esse evangelho do reino será pregado, e se nós não pregássemos, as pedras falariam. O agente da ação é Deus. Deus vai levar a sua palavra até os confins dessa terra. Olha só essa próxima tela. É a capa da revista Adventist World de fevereiro de 2010. E nessa capa, nessa revista, existe uma reportagem do pastor William Johnson. E o que é relatado ali é algo extraordinário que de fato precisa encher o nosso coração de alegria. Chegou ao conhecimento da Conferência Geral de que um sheik lá no Oriente Médio, ele teria tido uma visão sobre a igreja adventista do sétimo dia. E esse sheik gostaria de ter um contato com um representante da nossa igreja. Essa informação chegou, pode passar a próxima. Chegou o pastor William Johnson, que à época ele era o assistente do presidente da Conferência Geral,
para as relações interdenominacionais. O pastor William Johnson entra em contato então com os assessores do sheik e marca uma visita. Ele viaja até o Oriente Médio para conversar com o sheik, sabendo que o sheik tinha tido uma visão sobre a igreja adventista. Ele viaja, e agora eu quero compartilhar com vocês o trecho da entrevista, da reportagem da revista, para que vocês possam ler junto comigo as próprias palavras do pastor William Johnson, e aí o Jair vai me acompanhando aí. Logo no início do período que passamos juntos, o sheik me convidou para ir à sua casa. Desde o primeiro momento estabelecemos um relacionamento bom e amigável. Estando nós dois apenas sentados em sua sala, quase que imediatamente ele, o sheik, ele fez uma pergunta a queima-roupa para o pastor William. E olha o que o sheik perguntou para o pastor: você acredita na segunda vinda de Jesus? E o pastor respondeu: sim. Quando ele virá? Perguntou o sheik. Em breve, respondeu o pastor. Mas quão breve? Insistiu o sheik. Em breve. Nós adventistas não marcamos data para a segunda vinda, mas nós cremos que será em breve. Próximo. E o sheik pergunta: você acha que Jesus voltará nesse século? O pastor responde: eu não sei. Pode ser que Jesus volte muito antes do que muita gente, inclusive os adventistas, esperam. E o sheik vai dizer: eu creio que Jesus voltará neste século. Nos escritos sagrados eu encontro uma série de sinais que indicam quando ele voltará. E quase todos os sinais já se cumpriram. Próximo. Senhor, perguntou o pastor William, é verdade que o senhor recebeu uma visão sobre os adventistas do sétimo dia? E o sheik respondeu: não apenas uma, mas 3. As 3 continham a mesma mensagem. E o pastor perguntou: e qual foi a mensagem que o senhor recebeu em visão? E a mensagem era essa: os adventistas do sétimo dia são o verdadeiro povo do livro. Os adventistas já são o povo de Deus, por isso não tente convertê-los, ao contrário, trabalhe com eles. E uma última informação para você, pode passar. Povo do livro é um termo do Corão designado, ou que designa, os servidores de Alá que não são muçulmanos. Esse sheik recebeu uma visão dizendo: os adventistas do sétimo dia são o verdadeiro povo do livro. Por isso não tente convertê-los, pelo contrário, trabalhe com eles. O evangelho está sendo pregado, e sabe o que isso mostra para mim? É que Jesus pode voltar a qualquer momento. De repente a gente vai estar lá na nossa casa, de repente a gente vai estar lá no nosso trabalho, e o céu pode estar se abrindo de um momento para o outro, porque Jesus está fazendo a sua palavra chegar em lugares onde nós não podemos chegar. E o evangelho está sendo pregado a todas as pessoas. E se era o último sinal, esse último sinal está se cumprindo agora. E a gente não está percebendo o tempo que a gente está vivendo. De maneira que Jesus pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento. E aí eu pergunto: como é que está teu coração? Você está preparado para isso? Está entendendo a brevidade de tempo? Está entendendo tudo o que está acontecendo à nossa volta? Está entendendo que esse mundo não aguenta mais, esse mundo está clamando a volta de Jesus? A Bíblia diz que o amor ia se esfriar de quase todos. E queridos, eu creio piamente que ali não está sendo falado sobre os não cristãos, porque o amor tem se esfriado do coração do crente também. Nós estamos intolerantes demais. A gente não tem mais amor. Estava nas aulas do mestrado, 2015, outro pastor comentou, ele era departamental no Rio Grande do Sul, e ele disse: a nossa associação mantém missionários na janela 1040, que pega ali parte do Oriente Médio, parte da Ásia, onde não tem presença adventista e quase não tem presença cristã. E ele estava contando para nós que um missionário mantido pela a sua associação tinha mandado naquela manhã uma mensagem, um testemunho, dizendo que ele conheceu um grupo de 25 homens muçulmanos que estavam estudando a Bíblia. Mas o que eles faziam para estudar a Bíblia? Eles entravam na portaria de um prédio onde tinham moradores, eles subiam até o terraço desse prédio, e do terraço desse prédio eles saltavam para o terraço de um prédio vizinho, arriscando a vida, porque esse prédio do lado ali era um prédio desativado. Eles faziam isso para despistar.
iam até o terraço do prédio, pulavam para o terraço do outro prédio abandonado e desciam até uma sala no meio do prédio ali, escondidos. Eles estavam estudando a Bíblia. Esse evangelho do reino está sendo pregado e Jesus está voltando. E isso está acontecendo. De modo que Jesus pode voltar a qualquer momento. E como é que está o teu coração? É por isso que a Bíblia termina com essa ênfase. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22. E a gente já falou repetidas vezes aqui que as repetições, elas são um indício de uma ênfase que o autor da Bíblia queria dar. E não é à toa que no último capítulo da Bíblia você vê pelo menos 3 vezes isso sendo repetido. Quando no versículo 7 a Bíblia diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. No versículo 12 isso é repetido: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. E no versículo 20, praticamente o último verso da Bíblia, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E a resposta do apóstolo João é amém. Vem, Senhor Jesus. O meu desejo é que a volta de Jesus continue ardendo e queimando no seu coração. O meu desejo é que a minha igreja esteja preparada para esse momento. O meu desejo é que a minha igreja seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para preparar esse mundo para a breve volta de Cristo Jesus. Esse é um privilégio que Ele nos concede, de participarmos da pregação do Evangelho para a salvação dos outros e para a nossa salvação também. Mas o que eu preciso dizer para você é que você participando ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, Jesus vai voltar. Você estando vivo ou não, Jesus vai voltar. Você estando atento ou não, Jesus vai voltar. Por que não se preparar? Por que não participar desse privilégio que os anjos gostariam de ter, de anunciar o Salvador que eles conhecem? Nós temos esse privilégio. O meu desejo é que o seu coração esteja bem guardado nas mãos dele, para que naquele grande dia nós estejamos em pé e possamos olhar para o alto e dizermos: esse é o nosso Deus, em quem nós aguardávamos. Nós vamos cantar sobre isso agora. E se você quer fazer da volta de Jesus o maior desejo do seu coração, o primeiro desejo do seu coração, da sua vida, e se você quer se preparar para esse momento, para esse grande dia, abre o seu coração e cante, clame por esse dia, para que possamos ver Jesus voltando ainda em nossa geração. Amém? Santo, Santo, para sempre.
vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Querido Deus, que esse seja o maior desejo do nosso coração, de ver Jesus Cristo voltando com poder e grande glória ainda em nossa geração. Prepara o nosso coração para esse grande dia, Senhor. Se há alguém aqui com o coração dividido ainda, vivendo com um pé aqui dentro, outro pé lá fora, continue insistindo, ó Deus, nesse coração, batendo a porta, clamando, para que uma decisão seja tomada. Que de fato muitas decisões sejam tomadas hoje para a eternidade. Decisão de entregar o seu coração completamente a Jesus. Decisão de abrirmos mão da nossa própria vontade para vivermos a Tua. Que o Senhor nos dê um coração sensível, ó Deus, para percebermos o tempo no qual nós estamos vivendo e quão pouco tempo falta para a Sua volta. Que possamos perceber também, ó Deus, que a nossa vida é frágil e a gente não sabe o que vai ser da nossa vida daqui a pouco. Que o nosso coração esteja guardado nas Tuas mãos agora, nesse momento. Que nesse momento, através do sangue precioso de Cristo Jesus, possamos ter a certeza da Tua salvação. E que naquele grande dia, ó Deus, possamos olhar para o alto e dizermos: esse é o nosso Deus em quem nós aguardávamos. Também usa-nos, ó Deus, para prepararmos esse mundo para a Tua volta. Usa-nos como instrumentos do Senhor para tornarmos o Seu amor e a Sua graça conhecidos àquelas pessoas que estão à nossa volta, que ainda não Te conhecem. Para que sejam libertos, ó Deus, do poder das trevas. Para que possam, na pessoa de Cristo Jesus, encontrarem esperança e vida plena. Que o Senhor nos use. E assim possamos contribuir para a salvação de tantos e nesse processo sermos salvos pelo Senhor também. Usa a Tua igreja, ó Deus, para cumprir a Tua obra aqui nesse mundo. Prepara-nos para a Tua breve volta em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Essa é a nova semente e que nós sempre possamos continuar tendo uma experiência real e transformadora com Deus. Amém.